Seja abençoado mais uma vez o nosso dia, esse lindo amanhecer, manhã com palavra. Que a tua noite tenha sido muito boa, teu amanhecer esteja sendo gratificante, agradecido a Deus. A palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E já amanheceu o dia e nós estamos mais uma vez juntos na presença do Senhor. É um lindo amanhecer e eu desejo a você que as bênçãos do Senhor estejam na sua casa, no seu trabalho, que você tenha sido promovido no seu trabalho. Olha que bênção, em plena segunda-feira recebeu uma promoção. Em plena segunda-feira você recebeu um chamado para o seu novo emprego, se você está procurando uma porta de emprego. Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que realiza. E nós estamos mais uma vez numa manhã maravilhosa. E nós, nesse mês de junho, nós lemos e nós meditamos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. E nós encerramos na sexta-feira a leitura do último versículo do capítulo 4. É um livro que tem 4 capítulos e nós lemos devagar, meditando essa palavra. E a minha oração é que você tenha gostado. E eu falei que no finalzinho eu ia falar um pouco também sobre o fundador dessa igreja. Quem foi o fundador da igreja lá em Colossos? Foi Epáfras. Olha só, Epáfras, ele fundou essa igreja. Mas quando Paulo escreve essa carta, foi por um motivo. Paulo escreveu essa carta. Então nós temos a carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreve mais ou menos no ano 60 a 61 depois de Cristo. E ele, quando ele está em prisão em Roma. E mãe Vaiusa, por que é importante a gente meditar isso numa manhã com palavra? Porque nós estamos meditando a palavra de Deus. E nós precisamos entender por que essas cartas foram escritas e nos alegrar, porque ela chegou para nós. Por isso que nós estamos nesse Manhã com Palavra, fazendo esse fechamento desse lindo livro aos Colossenses. E qual foi o propósito de Paulo escrever essa carta? Primeiro, para combater os falsos ensinos em Colossos que estavam suplantando a centralidade e supremacia de Jesus Cristo na criação, na revelação, na redenção e na igreja. Segundo, para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. Esse foi o propósito de Paulo, quando ele é informado de como está a igreja ali naquela cidade, naquele lugar. E olha só, tem 3 características especiais nessa carta. Sabe quais são? Vamos ver. Primeiro, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Colossenses focaliza a dupla verdade da preeminência de Cristo e da perfeição do crente nele. Olha que coisa maravilhosa. O segundo, afirma com toda intensidade a plena divindade de Cristo. E contém um dos trechos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da sua glória. No capítulo 1, versículo 15 ao 23. Você pode ler a carta, releia essa carta maravilhosa, esse livro aos Colossenses. Terceiro, às vezes, Colossenses é tida como uma epístola gêmea de Efésios, porque as duas têm certas semelhanças de conteúdo e foram escritas provavelmente na mesma época. E aí a gente vai para Epáfras. Epáfras, ele fundou a igreja em Colossos, enquanto Paulo estava vivendo em Éfeso. Atos 19 e 10, a gente encontra essa viagem de Paulo. Atos 19 e 10. Quer ver o que está dizendo lá? Atos 19 e 10. Eu vou abrir aqui para a gente ver. Atos
19 e 10. Olha só, nós estamos lendo e meditando a carta que Paulo escreve aos irmãos, aos Colossenses, e hoje só fazendo um finalzinho falando do escritor, do fundador dessa igreja em Colossos. 19 e 10 diz assim: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeu como gregos. E aí a gente encontra isso aqui, por quê? Porque enquanto Paulo estava nessa viagem, nesse tempo, Epáfras funda essa igreja em Colossos. Epáfras pode ter se convertido nesta cidade, lá em Éfeso, e então retornou a Colossos. Olha que coisa interessante, onde vivia, por alguma razão, ele visitou Roma, e enquanto estava lá, ele informa a Paulo o que estava acontecendo na igreja. Ele funda, tem-se a ideia que ele escuta a palavra lá em Éfeso, aí ele vai para Colossos, ele funda a igreja em Colossos, e aí por alguma razão ele volta a Roma e vai e conta a Paulo o que está acontecendo, as dificuldades que está havendo naquela igreja. E Paulo, com todo o amor, com todo o cuidado, com todo o carinho com aquele povo ali, daquela igreja, Paulo escreve com muito cuidado essa carta para aqueles irmãos, orientando, ajudando, ensinando, mostrando como deveriam se portar. Tudo isso para fortalecer a vida daqueles irmãos. E o que nos alegra nessa manhã com a palavra? Saber que essa carta chega para nós também e que nos anima, nos abre os olhos para muitas coisas, para prestar atenção, para vigiar, para continuar orando. Isso é maravilhoso, isso é o Manhã com Palavra, onde nós estamos finalizando, falando do escritor da carta aos Colossenses, que foi Paulo, e do fundador da igreja em Colossos, que foi Epáfras. E aí a gente encontra dizendo que a igreja em Colossense se reunia, sabe aonde? Num templo bonito? Uma catedral? Não, ele se reunia na casa de Filemon. Quando leia Filemon, capítulo 1, versículo 23, Filemon só tem um capítulo, versículo 23, diz assim, saúdam-te, quando Paulo está escrevendo, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus. Epáfras pode ter estado na prisão com Paulo por pregar as boas novas. Olhe só que privilégio nós temos de ter essa preciosidade da palavra de Deus para nos alimentar, para aprender, para ensinar. Isso é maravilhoso. Então, nós encontramos que essa carta, ela foi escrita por Paulo aos Colossenses. Ela tem o tema a supremacia de Cristo e foi escrita mais ou menos em 60 depois de Cristo. Tem a Bíblia Pentecostal, ela nos traz a data de cerca de 62 depois de Cristo. A Bíblia de aplicação pessoal, ela nos traz a data de 60 depois de Cristo. O importante é que essa carta chegou para nós e foi escrita com muita maestria, com muito cuidado, e é um privilégio para nós ter meditado esses dias. Então, eu deixo para sua meditação essa carta. Leia outra vez, leia, sente e leia toda essa carta. E olha só, o primeiro versículo e o versículo 2 da carta de Colossenses. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E eu encerro esse devocional hoje, Manhã com Palavra, com essa saudação de Paulo. Saudação da minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões e a graça seja convosco. Amém. Vamos continuar orando uns pelos outros, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pelo privilégio de ler e meditar um pouco mais a palavra de Deus. E eu te espero aqui amanhã, no nosso devocional Manhã com Palavra. Tenho certeza que Deus terá uma palavra para o nosso coração. Deus te abençoe, e se você gostou de tudo isso aqui, se alimentou a sua vida, se agregou algum conhecimento a você, deixe seu gostei, comente e compartilhe na vida de mais alguém. Tenha um bom dia, Deus te abençoe.